Legal! Então agora vamos para o nosso quarto e último vídeo desse conteúdo de deliberações dos sócios. Então nós já vimos que há duas espécies de deliberação, reunião ou assembleia. Vimos a respeito da obrigatoriedade da assembleia, né? Vimos da dispensa da assembleia, vimos quais são os objetos que serão deliberados ou sobre os quais serão deliberados, haverá deliberação dos sócios. Vimos os quórums diferenciados para uma ou outra questão e agora a gente vai tratar um pouquinho mais da assembleia. Bom, assembleia é sinônimo de reunião, não é? Essa reunião tem que ser temporária. Embora não seja obrigatória, nos casos em que nós já falamos, quando ela é obrigatória, ela tem que acontecer uma vez por ano, pelo menos. E essa uma vez por ano tem que se dar sempre nos 4 primeiros meses do exercício social, que equivalem aos 4 primeiros meses do ano. Então, de janeiro ao final de abril, tem que haver uma assembleia geral, uma assembleia de reunião dos sócios. Obviamente, essa é a assembleia disposta por lei. Não quer dizer que os sócios não possam se reunir em outras datas. Tudo bem? Pode haver uma assembleia excepcional em outra data. Essa é a assembleia legal, ordinária, comum, que a lei impõe que seja realizada dentro dos 4 primeiros meses do exercício social. Geralmente não, a convocação se dá por ato do administrador, mas qualquer sócio, na ausência da convocação pelo administrador, vai poder, conforme os ditames e prazos legais, também convocar de maneira suplementar a assembleia, já que o administrador não vai ter convocado. E se ainda assim não houver, por parte do administrador, convocação, o Conselho Fiscal, se houver Conselho Fiscal, também poderá convocar essa assembleia. O que é importante para nós? O artigo 1073 vai falar para a gente como se dá a convocação dessa assembleia. Lá no 1073, nós vamos ver que a regra é que haja uma publicização, uma publicidade da realização dessa assembleia. Por quê? Porque geralmente são temas que são importantes para a vida social, que tem a ver com as diretrizes, os objetivos, o futuro das sociedades. Então é necessário que nenhum sócio seja privado da participação. Nenhum sócio é obrigado a participar da assembleia, tá ok, pessoal? Mas ele deve ser comunicado de maneira oficial. Ou seja, quem convoca a assembleia tem que anunciar publicamente, através de anúncios em jornais, pelo menos 3, de que vai haver essa convocação. Lembrando, quando ela é obrigatória. Tudo bem, pessoal? Claro, se ela não é obrigatória, não vai passar por nada disso. Mas essa publicidade que se concretiza por meio desses 3 anúncios, o primeiro tem que ser com pelo menos 8 dias de antecedência da data da assembleia. Então, 3 anúncios em jornal de circulação, se autoriza também por meios eletrônicos, ok? Por e-mail, por WhatsApp, a convocação, desde que haja forma de comprovação. Essa é uma decisão recente, mas que obviamente vai ganhar espaço por conta dessa digitalização das nossas vidas, né? Então é possível também por via digital. E o que é importante? Obviamente que essas formalidades existem para dar credibilidade à Assembleia, para que ninguém faça nada às escondidas, para que ninguém faça nada na moita, na maciota, para que todos os sócios tenham a oportunidade de participar das deliberações da sociedade. Por isso ela tem esse requisito. Nossa, Fred, mas então se não acontecer isso, a Assembleia pode ser anulada? Pode. O sócio pode entrar com uma ação anulatória e revogar todas as decisões que forem realizadas em Assembleia que não seguiu os trâmites legais, que não obedeceu essa forma, essa sistemática de convocação. Ok? Então, para convocação é necessária a divulgação, a publicidade em jornais de circulação, com pelo menos 3 anúncios, sendo que o primeiro tem que ser com 8 dias de antecedência da data da Assembleia.
Bom, depois o código estabelece uma forma de instalação, ou seja, no dia, no horário indicado, tem que haver a presença de 3/4 do capital, de sócios que representem 3/4 do capital social para dar início à assembleia, em primeira chamada. Então, se na primeira chamada já tiver todos os sócios presentes, a assembleia pode acontecer. Entretanto, se não tiver isso, em segunda chamada, ou seja, numa segunda convocação, num segundo chamamento dos sócios, vai poder acontecer a assembleia, nessa segunda instalação, por qualquer quórum. E isso é um risco. Isso é um risco porque, embora haja necessidade do quórum para a deliberação, o quórum para a instalação pode não existir em caso de segunda instalação. Na primeira existe esse formalismo, mas na segunda não. Para uma segunda convocação, basta estar presente qualquer sócio de qualquer representatividade. Vocês podem perguntar, Fred, mas e aí no frigir dos ovos, o que vai acontecer? Bom, a rigor, já que esses assuntos interessantes estarão lá para deliberação de representação do capital social, obviamente, muitas decisões não vão conseguir ser tomadas porque o quórum dos 3/4 ou mais da metade não vai estar presente. Mas pode ser que estejam presentes. Vamos lá? Eu tenho mais da metade do capital social. Eu tenho um sócio com 40% e tenho 2 sócios com 30%. Tudo bem? A ausência do sócio, que é majoritário no sentido de maior quantidade de cotas, não no capital total, né? Mas que tem mais cotas do que cada um dos outros, ele pode ser, embora tenha mais cotas, ser vencido porque não participou da assembleia. Concordam comigo? Ok, porque na segunda chamada qualquer quórum vai poder permitir a deliberação do sócio. Então aqueles dois vão poder decidir as coisas independentemente da manifestação daquele outro que tem, por exemplo, 40% do capital social. Isso naqueles que permitem a manifestação de mais da metade do capital social. Tá ok? Beleza. Muito bem. O que é importante? A ideia, como eu disse, do legislador foi evitar, impedir as tramóias, impedir os puxadinhos, os trambiques, porque nessas assembleias os sócios podem querer prejudicar os outros. E, obviamente, o legislador, assim, assinando uma carta com letras garrafais, estipula no 1180, aliás, desculpa, no 1080, as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Olha, o artigo 1080 transforma em responsabilidade ilimitada daqueles que aprovam deliberações em assembleias desvirtuadas, irregulares. Aqueles que participaram da aprovação poderão responder ilimitadamente pelos prejuízos causados. Nada mais claro do que o artigo 1080 para indicar para nós o que o legislador quis de fato com as regras de deliberação dos sócios. O que é importante para nós? Se o legislador estabelece isso, é porque ele sabe que o contrato social pode não estabelecer quórum, regra de deliberação, e se o contrato não estipular, o código está estipulando, e obviamente ele sabe que pode haver disputas internas entre os sócios, e para evitar que haja esse confronto, essa possibilidade de rasteira de um sócio em outro, o legislador se preocupa com esses dispositivos, com esses regulamentos. Obviamente, ele não vai conseguir impedir todas as circunstâncias, mas já é um aviso para aqueles que quiserem estabelecer essa sistemática ilícita de que eles poderão sofrer duras penalidades com as práticas indevidas. Por último, é importante informar que as reuniões são mais simples, bem mais simplificadas, porque elas podem acontecer sem essas formalidades, ok? Mas se aplicam também às reuniões as mesmas deliberações, as mesmas questões que a gente acabou de ver do 1071. Por último, uma curiosidade.
Agora, a medida provisória de março de 2020 estabeleceu um contexto específico para as questões da pandemia. Editou, então, o 1080-A, estabelecendo a possibilidade de participação via remota em assembleia. Vejam o 1080-A como ficou com a medida provisória que ainda está em vigor. O sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou assembleia, nos termos expostos no regulamento do Departamento Nacional de Registro Empresarial, DNRE, e integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ou seja, neste período de pandemia, as deliberações e votação poderão se dar por meios digitais ou à distância, como diz o 1080-A. Tá ok? Essa é uma curiosidade, ainda em vigor por conta de medida provisória, mas talvez isso perdure por conta das inovações tecnológicas. É uma das formas de facilitação das deliberações, que é uma tendência hoje no direito brasileiro. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela presença. Na próxima aula a gente vai falar dos fenômenos sociais e vamos partir para o encerramento do nosso conteúdo, falando das regras de dissolução da sociedade limitada. E entrando, se for possível, numa introdução da sociedade anônima, que é a matéria do próximo semestre. Lembrando, obviamente, tudo isso vai dar tempo, também fazendo uma revisão antes da nossa avaliação com todas as fixações juntas, respondendo tudo junto numa grande videoconferência. Tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou lá no chat à disposição. O roteirinho dessa aula e a fixação já estão lá no AVA. Corram para lá, eu espero vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.